Muito obrigada, senhor presidente, professor Prado. Eu vou fazer algumas indagações ao senhor, e aqui eu reitero o meu respeito, mas a minha compreensão, com todo respeito ao senhor presidente também, de que o depoimento do senhor, na verdade, foi opinativo e que, de certa forma, está vinculado ao parecer que já foi exarado. Então, eu vejo o depoimento do senhor como mais uma sustentação da defesa, digamos assim. Mas respeito a decisão do presidente, no sentido de que o senhor tenha prestado depoimento como testemunha. Num determinado momento, o senhor falou que o processo poderia ser revisto se verificasse cerceamento à defesa da senhora presidente. Eu percebo que o senhor está acompanhando de perto, até presidiu um julgamento simulado, condenou, né, o nosso processo. O senhor é um especialista em processo penal. Eu gostaria de saber, o senhor constatou alguma lesão ao direito de defesa da senhora presidente? Porque eu acho importante, porque a gente fica sendo acusado de golpista de forma também genérica, né? E eu gostaria de saber, objetivamente, tem alguma lesão ao direito de defesa da presidente até o momento? O senhor foi juiz, desembargador, está aposentado talvez? Aposentado. Na carreira do senhor como juiz e também como professor, eu pergunto, quantas vezes o senhor viu ser deferido pleito para se ouvirem 8 testemunhas por cada fato, sendo que se trata de fatos atribuídos em continuidade delitiva? Eu pergunto isso porque, na minha vida, eu nunca vi. E aqui houve. Veja, eu não estou querendo questionar, mas eu gostaria de saber se o senhor viu isso alguma vez na sua vida. O senhor mencionou que os professores Ferraioli, da Itália, e o professor Vidal, de Portugal, ficaram indignados, ou surpresos, ou horrorizados com o nosso processo, dizendo que jamais isso aconteceria lá. Eu gostaria de saber se, quando eles foram informados a respeito do assunto sobre o qual versa o nosso processo, se foi dito a eles que durante anos, tudo bem, estamos tratando aqui de 2015, mas vem desde 2013, o governo federal instrumentalizou os bancos públicos para pagar os seus programas e, o mais grave, não contabilizou a utilização desses valores. Porque, vejam, uma coisa é virar para um professor estrangeiro e dizer, nossa, estão tirando a presidente por causa de um probleminha contábil. Outra coisa é dizer que o probleminha contábil, né, é esconder a utilização de bancos públicos, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, na casa dos bilhões. Então, eu gostaria de saber se essas informações, se esses detalhes foram passados aos professores, se os professores tiveram acesso aos documentos. Porque tudo depende de como a informação chega, né? Eu gostaria de saber se Vossa Senhoria, Vossa Excelência, na condição de juiz e de professor, nega que nos nossos tribunais haja, né, milhares de pessoas condenadas por falsidade ideológica, pela omissão de informações relevantes. Porque a sensação que passa do depoimento do senhor, que eu recebo como uma sustentação da defesa, é de que nós estamos falando um absurdo. E nos casos que eu tenho conhecimento, a pessoa se negar, por exemplo, uma informação na declaração de imposto de renda, tudo bem que aí pode ter uma consequência mais direta, mas um problema numa carteira de motorista, deixar de dar uma informação, ela pode ser condenada, ela é condenada. Os nossos tribunais condenam. Muito embora eu saiba que o senhor tem uma visão bastante garantista, né? Aqui não tem nenhuma crítica a isso, é uma constatação. Então, mas os nossos tribunais condenam pessoas simples, todos os dias, muitas vezes por não darem uma pequena informação. E nós estamos falando da congregação de vários órgãos federais, todos, né, que estão abaixo da senhora presidente, que durante
anos, para a gente não falar em anos, pelo menos meses, sonegaram informação muito relevante. Então, eu gostaria de saber se é mentira que as pessoas são condenadas por pequenas omissões. Eu gostaria também, não sei se eu vou conseguir, se eu não conseguir, eu finalizo na... O senhor, e tal qual a defesa, em conjunto com a defesa, o senhor sustenta a tese de que todos os princípios do direito penal se aplicam ao administrativo sancionador. Né? Eu percebo isso da sua fala, a mesma terminologia. Por questão de transparência e honestidade, eu digo aqui para o senhor, eu sei que a teoria existe, eu sei que existem professores sérios no Brasil e no mundo que a sustentam, mas eu pergunto ao senhor, é mentira que ela é minoritária? Pois não. Vossa Excelência depois tem mais 4 minutos, então agora o depoente responde. Obrigado, presidente. Também retribuo aí a manifestação do carinho da doutora Janaína, nos conhecemos há bastante tempo. Eu vou começar, doutora Janaína, pela pergunta número 3 de Vossa Excelência sobre testemunhas. Eu fui magistrado durante 25 anos, durante 6 anos desembargador, mas lá nos idos dos anos 90, por delegação do então relator, do desdobramento daquele processo que envolvia Castor de Andrade no Rio de Janeiro e que levou à acusação de muitas pessoas, eu ouvi 500 testemunhas. 500 testemunhas. O relator daquele processo chamava-se Raul Quental, desembargador Raul Quental, respeitável, falecido já, sobrinho do ministro Quental, do Santiago Dantas, e um dos mais duros juízes que o Tribunal de Justiça já conheceu. O desembargador Raul Quental não teve a menor dúvida de deferir o número de testemunhas por fatos para todas as partes. Aquilo foi fundamental. O resultado, ao final, levou à condenação de um número muito grande de pessoas, a absolvição de algumas outras, independente da posição ideológica dele, mas a convicção dele é que a Constituição deveria se cumprir. E assim, naquele caso, como em outros tantos casos, em dispositivos ultrapassados do Código de Processo Penal à luz da Constituição, ele agiu sempre na garantia do direito de defesa e do contraditório. Então, eu respondo sim, eu vi, participei, cansativamente, ouvi 500 pessoas falando a mesma coisa o tempo todo, e foi um aprendizado para mim com um dos magistrados que eu, embora discorde dele ideologicamente, mais respeito. Quero também destacar algo muito importante na minha participação neste processo. De fato, fui consultado, juntamente com o professor Juarez Tavares, o parecer é um parecer conjunto do professor Juarez Tavares, um dos maiores penalistas do mundo na atualidade, e meu, para a emissão do parecer. Mas, independentemente disso, eu coordeno um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é exatamente uma das atividades do grupo de pesquisa é o mapeamento dos grandes processos, do processo do mensalão, do processo do impeachment. E é nessa condição que eu me interesso. Volto a dizer, como cidadão, claro que eu tenho interesse em que justiça seja feita, que a Constituição seja respeitada. Mas, como investigador, eu sou um investigador chato. Os meus pesquisadores são mais chatos do que eu. Por isso, olhar, perturbar, olhar cada documento, cada situação ali. Daí que, também carinhosamente, com todo respeito, não se trata de uma opinião parcial, mas de uma investigação científica que resultará em um livro que será lançado e que não tem nada a ver com questões ideológicas, não. É um livro que fará a análise da situação jurídico-política que nós estamos vivendo. Supremo Tribunal Federal presidiu, essa aqui eu anotei, mas depois vou pedir para Vossa Excelência repetir, porque eu não estou entendendo a minha anotação. O professor Vital Moreira, ele tem um artigo, Vossa Excelência poderá depois consultar na internet, no qual ele se posiciona. O professor Luiz Ferraioli gravou um vídeo. Também o professor Mário Monte, da Universidade do Minho, se pronunciou a respeito disso. Em todos os casos, eu tenho a impressão, não tenho certeza, que o pronunciamento de todas estas pessoas e de inúmeras outras, Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, de todas elas, partiu da análise da petição inicial, da petição da defesa,
do que assistiram na sessão de 17 de abril na Câmara dos Deputados e do que assistiram transmitido aí, a partir desse momento ao vivo, da Comissão Especial do Impeachment no Senado. É a minha impressão, pelos textos que eu li deles e pela conversa que tive com alguns deles. Com o Mário Monti foi essa conversa. E ele, ele me disse, professor, aqui em Portugal, por isso o presidente do governo não ficaria 15 minutos. Eu me equivoquei, quem me disse isso não foi o professor Vital Moreira, foi o professor Mário Monti. E disse, e na Europa como um todo. Estas questões são muito complexas, têm que ser analisadas ao longo de um período, porque envolvem macroeconomia. No caso brasileiro, o barril do petróleo estava a $114 e caiu para $29. Isso não é responsabilidade de ninguém, do Senado, da Câmara, da Presidente da República, é responsabilidade, além das questões que foram destacadas por todos e que o mundo todo está vendo que tem relação com uma atuação de setores da nossa mídia que foi uma atuação hostil, foi uma atuação parcial, foi uma atuação que incrementou expectativas negativas na economia. A questão da falsidade ideológica, como Vossa Excelência, eu já vi tantas condenações. Eu fui, nesses 6 anos como desembargador, eu vi condenações por furto de coisas de R$10. Eu vi pessoas presas preventivamente, 3 anos, 4 anos, 5 anos, condenadas depois a 6 meses de prisão. Eu vi muitas injustiças. Portanto, não creio que essa experiência de justiça e injustiças que eu presenciei, ela, da mesma maneira como respondi ao senador Magno Malta, respondo a Vossa Excelência, elas possam aqui se adequar a esse caso. Eu tenho que analisar este caso. E, neste caso, não se trata de falsidade ideológica. Trata-se de uma cadeia. Por exemplo, nos decretos que diziam respeito especificamente ao TCU, formada por técnicos que não tinham relação com a presidência da República. No que dizia respeito aos 2 decretos dos tribunais... Doutora Janaína, mais 4 minutos. Muito bem. Bom, o senhor indicou um caso em que teria havido 500 testemunhas, né? Não é, então, só estou querendo deixar claro que não é assim mentira minha, que não seja assim a praxe, vamos dizer, no dia a dia forense. Porque, da maneira como ficou, era como se isso acontecesse para qualquer pessoa, para qualquer mortal. E nós sabemos que não é assim. O senhor falou que tem esse grupo de estudos e analisou também o caso do Mensalão. Eu nem tinha listado isso aqui. Eu gostaria de saber, na visão do grupo que o senhor lidera, o julgamento do Mensalão foi legítimo? Eu acho importante saber isso, até para compreender a mente, né, a linha do grupo. Pergunto também ao senhor, a Vossa Excelência, se o senhor se filia, eu interpretaria assim, mas eu não gosto de estigmatizar as pessoas ou taxar, como um seguidor da teoria da criminologia crítica que tem um viés marxista. Eu gostaria de saber se o senhor se considera seguidor da criminologia crítica. O senhor falou muito em democracia, autoritarismo. Gostaria de saber se o senhor considera a Venezuela uma democracia. Eu defendo a minha pergunta, Excelência, porque, veja, é que... Vamos acalmar um pouco. Dar a primeira oportunidade para a doutora Janaína explicar o motivo por que fez a pergunta. Depois, se persistir a perplexidade, eu devolvo a palavra ao plenário. Então, eu vou justificar. Primeira justificativa. O doutor Geraldo Prado entende que nosso processo é um golpe, né? Eu estou convicta, com base no direito, de que nosso processo é legítimo, de que nós estamos diante de uma grande fraude, né? Muitos juristas, à época do julgamento do Mensalão, preponderantemente aqueles que desposam a criminologia crítica, entenderam que o julgamento não era legítimo, que o julgamento era ilegítimo. Então, eu acho que seria coerente para alguém que viu como uma perseguição política, como um julgamento nulo, que este aqui também fosse um golpe. Eu gostaria de saber. Perguntar se entende que a Venezuela é uma democracia é importante por quê? Porque o tempo todo o professor está falando de autoritarismo. E, normalmente, os professores que nos acusam de golpistas olham para a Venezuela e para Cuba como modelos de regimes a serem seguidos.
Não, isso precisa ser dito, Excelência, porque a defesa perguntou se entendia que era dolo. Não, a pergunta... Eu vou suspender a sessão. Eu peço calma. Todos terão a palavra. Eu vou assegurar a palavra à doutora Janaína no prazo de 4 minutos. Depois, eu abrirei a palavra para aqueles que quiserem dela fazer uso. Pois não. O professor sabe que eu não estou faltando com respeito, nem estou querendo desmerecer. O professor sabe que o ambiente universitário é muito... Não vou dizer que seja dividido, eu sou bem minoritário, eu confesso. Mas é um ambiente onde Venezuela é considerado um modelo democrático, onde Cuba é reverenciado. Semana passada mesmo, na Câmara Municipal, o Fidel foi elogiado, foi homenageado. Então, é importante para nós compreendermos, quando alguém diz que o nosso processo é um golpe, qual é o conceito de democracia que a pessoa tem. Isso não estou com isso criticando, eu acho que essas coisas têm que ser ditas claramente. A defesa o tempo inteiro pergunta, o senhor acha que isso pode, isso não pode? É opinião, eu estou perguntando quais são as filiações, digamos assim, conceituais do pensamento do professor. Isso é legítimo, isso é lícito. Eu retomo aquela pergunta que parou pela metade, professor, sobre o administrativo sancionador. O senhor confirma que pelo menos no Brasil, em termos jurisprudenciais, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, e mesmo na doutrina, uma corrente minoritária? Porque, às vezes, eu tenho a sensação que eu estou faltando com a verdade, né, ao dizer que são esferas independentes. Então, eu gostaria de saber se é minoritário ou não. E respeito que o senhor dispose essa teoria, que tenho vários amigos que também pensam assim. Gostaria de fazer uma ponderação, professor, sobre o parecer do procurador Ivan Marques, porque a defesa usa o parecer o tempo inteiro, apesar do procurador agora ter feito a nota de que é sobre 2014. É intrigante que a defesa possa e a acusação não possa. Da mesma maneira que a defesa se apega à história da natureza das operações, eu digo, o procurador escreveu com todas as letras, estas operações, quais operações? As pedaladas fiscais, tudo bem, de 2014. O senhor também está falando dela. Estas operações serviram para maquiar as contas públicas. Eu gostaria de saber se nesta afirmação, professor, o doutor Ivan Marques errou. Uma última... Botar o seguinte critério. Primeiro, eu vou dar a palavra à defesa, que foi a primeira a levantar a mão. Depois, eu darei a palavra ao depoente para responder. Se persistir alguma perplexidade, eu abro a palavra aos senadores. Pois não. Doutor José Eduardo Martins Cardoso. Você, com todas as vênias à acusação, esse é um processo jurídico-político, mas que tem um objeto. As testemunhas que aqui comparecem são compromissadas para responderem questões relativas a este objeto e a análises que possam fazer do plano político vinculado a este objeto. Nada contra que se contextualize, é natural de um processo jurídico político. Agora, perguntar sobre a opinião do depoente em um outro país, perguntar sobre outro processo que não tem a menor conexão com esta realidade, com todas as vênias, seria a mesma coisa que numa ação por despejo, por falta de pagamento, eu perguntar se o depoente paga alimentos. Com todas as vênias, não, está fora do objeto. Então, sem embargo de numa academia nós debatermos a opinião do nobre depoente, etc., ele pode explicitar, por exemplo, uma pergunta que seria razoável, com devida vênia. O senhor acha que é um golpe? Muito bem, qual é a sua concepção de democracia? Perfeito. Agora, ele não pode se perguntar ao depoente sua opinião sobre outros países, sobre situações distantes desse processo. Vossa Excelência pode, sem sombra de dúvida, perguntar no aspecto jurídico-político atinente a esse objeto. Então, portanto, a defesa propugna pelo indeferimento, sem embargo, e com todo respeito à defesa, porque está fora do objeto. Pois não. Eu vou decidir com base no Código de Processo Penal. Isso está no nosso roteiro, reproduzido ipsis literis. O artigo 203 do Código de Processo Penal, e consta do nosso roteiro, consigna o seguinte:
o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais. Portanto, a testemunha não é obrigada, e aliás está proibida, de manifestar suas preferências ideológicas, afetivas, alimentares, esportivas, etc. Então, eu defiro o pedido da defesa para indeferir essas questões da doutora Janaína, respeitando, no entanto, o ponto de vista de Sua Excelência, que queria contextualizá-las. Então, estas questões pessoais ficam indeferidas, a testemunha responderá apenas às questões técnicas que digam respeito ao objeto específico do processo. Está bem assim? Então, pois não. Senador Gereissati. Peço que ligue o microfone do senador. Todo o depoimento do nobre professor foi expressando opiniões pessoais. Foi basicamente 90% foi expressando. Eu fiquei, todos aqui diziam, a testemunha parece mais um advogado de defesa do que uma testemunha, expressando opiniões pessoais. E agora, no momento que a gente quer, que a acusação quer contextualizar uma visão ideológica dado às suas opiniões pessoais, para caracterizar as suas opiniões pessoais, não pode. Eu não entendo isso com toda a vênia, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, acatarei a sua decisão, claro. Senador Gereissati, eu tenho acompanhado todas as testemunhas de acusação e a defesa. Eu também teria objeções a muitos depoimentos que foram feitos aqui, que transcenderam em muito um relato objetivo dos fatos. Quer dizer, vamos dizer com muita clareza, as testemunhas da acusação, que foram ouvidas na data de ontem, expressaram também suas opiniões pessoais e com muita veemência, inclusive. Agora, o que eu penso é que nós não podemos exigir da testemunha que expresse suas convicções pessoais, porque, de repente, teríamos uma pergunta, se o depoente é católico, espírita, umbandista, eu penso que ele não é obrigado a responder uma questão dessa natureza, assim como uma questão relativa às suas preferências ideológicas. Eu acho que a discussão está de bom tamanho, está de bom tamanho, dado inclusive o adiantado da hora e a necessidade de nós termos que inquirir uma outra testemunha. Então, ficamos assim, doutora Janaína, indeferidas as questões pessoais, o nobre depoente, que é um professor, ficará adstrito às questões técnicas. E só para dar uma satisfação pessoal ao senador Gereissati, que coloca, como sempre, uma questão que me parece oportuna e que tem fundamento, a impressão que eu tive é que Sua Senhoria, um professor de Direito, ele expressou um posicionamento mais teórico, uma perspectiva do direito do que uma posição política, exceto que a linha que divide a política de posições teóricas no campo das ciências humanas é muito tênue, essa linha, é muito difícil de se precisar com muita clareza. Mas eu creio que esse debate foi instrutivo para que nós evitemos a repetição no futuro. Está bem assim? Obrigado, senador Gereissati. O depoente com a palavra. Muito obrigado, presidente. São duas, então, as questões. Eu vou à última delas, que é do parecer do Ministério Público Federal, para estabelecer o seguinte: ele foi emitido no procedimento investigatório criminal, número 1686 de 2015, para apurar eventual prática dos crimes previstos nos artigos 359-A e 359-D do Código Penal. Portanto, ele tem um objeto, doutora Janaína, muito diferente do objeto que está sendo analisado no processo de impeachment. E se tivesse por sujeito passivo a presidente da República, sequer o procurador teria atribuição para isso. Portanto, também ali, a referência que ele faz à necessidade de se prosseguir a investigação num outro campo, não podemos inferir necessariamente que se refira a um agente que goza de foro por prerrogativa de função ou cuja atribuição para a investigação não se encontra entre aquelas do Procurador da República. É necessário contextualizar este parecer
do Ministério Público Federal para não extrair dele mais conclusões do que ele próprio expôs aqui. Vossa Excelência tem razão na questão do processo administrativo sancionador, não sei se minoritária ou majoritária, mas tem razão na afirmação de que há uma controvérsia. Há uma controvérsia aqui no Brasil sobre se as garantias do processo penal, elas se aplicam ao administrativo sancionador, há uma controvérsia em outros lugares. Esta controvérsia se dá pela novidade do processo administrativo sancionador. Ele é um processo novo. Um processo novo que nasce fora do Brasil com a intenção, o ideal, o propósito de punir condutas administrativas de forma dura, mas sem aplicação da pena de prisão. E, num primeiro momento lá fora, se imaginou que, já que não vai haver aplicação de pena de prisão, não necessitamos das mesmas garantias do processo penal para oferecer mais celeridade na apuração de certos comportamentos, cartel, etc, etc, etc. E esse primeiro momento, essa primeira era do processo administrativo sancionador, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos está acabando com ela, porque está dizendo que muitas vezes a pena que é aplicada é mais grave que uma pena de prisão. Eu diria o seguinte, independentemente de ser controvertida a questão de, em um processo administrativo sancionador, caberem todas as garantias de um processo penal, me parece que não há muita dúvida que direito de defesa cabe. E que contraditório cabe. E que aí, Vossa Excelência me pediu para dar um exemplo, uma denúncia, eu fui promotor de justiça também durante 3 anos, uma denúncia que atribui a um acusado um comportamento doloso ou culposo, lembro dessa menção que eu fiz, doloso ou culposo, não, perdão, comissivo ou omissivo, me perdoe, comissivo ou omissivo, e eu fiz menção à Ada Pellegrini Grinover, essa posição da professora Ada está nas mesas de processo, da USP, uma denúncia ou uma notícia-crime que atribui a alguém a prática de um ato porque fez ou porque impediu que outro fizesse, ela prejudica o direito de defesa, ela viola o direito de defesa. E assim há outras tantas situações que são todas elas, óbvio, como disse o senador Magno Malta, todas elas nós podemos discutir aqui. Todas elas nós podemos discutir aqui, mas não me parece que o núcleo essencial que a Constituição, no seu inciso 54 do artigo 5º, fez questão de expandir, que na Constituição a ampla defesa e o contraditório não estão só para o processo criminal, mas também para o processo administrativo, que esse núcleo essencial possa ser retirado de um processo que tem uma pena, que é aquela do homicídio doloso. Qual é a pena? Caçar 54 milhões de votos, independentemente das consequências pessoais para o presidente da República, a pena concretamente é dizer que 54 milhões de votos... Obrigado. Está encerrado.